Oi, eu sou o Diego, você está no Estante do Visconde e hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro de ficção científica, sobre a minha primeira experiência com o gênero e sobre a minha primeira experiência literária também com livros sobre viagem no tempo. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta pra você. Com certeza todo mundo já fez alguma coisa de errado no passado, né? Me diz uma coisa, você voltaria no tempo, no passado, pra tentar recuperar esse erro, tentar mudar e acertar e quem sabe fazer com que isso mude completamente o seu destino? Sobre isso a gente vai encontrar no livro O Fim da Eternidade de Isaac Asimov, lançado pela editora Aleph. Minha primeira leitura terminada do autor, porque eu comecei a ler o Eu, Robô no ano passado e ainda não terminei, prometo terminar ainda este ano, não é meta de leitura, mas eu tenho como meta pessoal ler esse livro. O Fim da Eternidade foi uma das escolhas do grupo do Vórtice Fantástico aqui de Blumenau. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o projeto. É um clube de leitura muito incrível, onde a gente lê livros que, na maioria das vezes, eu não escolheria numa prateleira, ou não escolheria para ler esse livro. O Fim da Eternidade conta a história de um técnico chamado Harlan. E a gente acompanha a história dele em vários momentos. A gente vai acompanhando a evolução desse personagem. E o século aqui já é o 400 e alguma coisa, ou seja, tá super pra frente. E o que acontece? Esses técnicos, eles têm a missão de voltar no tempo e tentar arrumar algum problema que teve naquele século passado e que resultou, por exemplo, numa guerra ou na extinção de alguma coisa, de um objeto, de uma planta, de uma comida e até mesmo de um sentimento como o amor, que é retratado aqui no livro. A evolução do ser humano já tá tão grande, tá tão avançada, que aqui eles utilizam, não seriam exatamente máquinas do tempo, como a gente está acostumado a ver em filme, em séries, enfim. Eles usam umas cápsulas, e essas cápsulas eles programam elas, e eles podem ir para onde eles quiserem, para o século que eles quiserem. É engraçado quando eles relatam o nosso século que a gente vive hoje, que é o século XXI. Eles chamam, o Asimov trata a gente aqui no livro como os primitivos, né? Aqueles que nem imaginavam que fosse possível criar uma máquina do tempo, que já estavam felizes e contentes com a tecnologia existente da época. Eu não gosto muito de ficar contando a história, porque eu acho que cada pessoa tem que ter a sua experiência. Eu quero deixar aqui que o livro é sensacional, ele é incrível. Cada capítulo é uma surpresa diferente, às vezes boa, às vezes ruim. No início, a gente é jogado diretamente num acontecimento, num determinado momento da história. Mas com o tempo, o Asimov ele vai voltando, ele vai fazendo com que a pessoa se sinta à vontade na história e logo comece a se encontrar realmente, a encontrar o fio da meada, e ele não deixa ponto sem nó. Isso que é o mais legal. Algo que ele disse no primeiro capítulo, ele vai retornar lá nos últimos e vai dizer, ó, foi isso que aconteceu por isso. O Asimov é sensacional. Lembrando que esse livro foi escrito em 1955, uma época completamente diferente, com outros dogmas, outros paradigmas, outro momento da sociedade. Por isso, quando você lê esse livro, você vai perceber que tem momentos em que ele trata a mulher direitos completamente desiguais. A mulher aqui, para o Asimov, seria um desafio para o nosso personagem principal. Ele não pode amar, um técnico não pode se apaixonar, não pode obter família, não pode nada. Lá pelas tantas, ele vai conhecer uma mulher chamada Noah, como eu chamava, não sei por que mania que eu tenho. A Noah, como queiram chamar, ela vai acabar se envolvendo com o Harlan, sabe? Eles vão acabar tendo ali um lance nervoso, mas que é super legal também, não tem nenhum problema nisso. Aqui a gente percebe ali que o Asimov, ele tinha um receiozinho de falar sobre mulheres mesmo. O romance, ele é crucial para poder chegar no fim da história, para poder chegar no título do livro. A eternidade é como se fosse um grande sistema, um grande governo. Técnicos fazem estudos, eles fazem levantamentos, pesquisas, que mostram que em determinado século falta madeira, mas no século Y tem madeira sobrando. Então, vamos lá para o século Y, buscar esse material que falta no século X e ajudar todo mundo. Só que a retirada desse material vai influenciar lá na frente. Com essa jogada de séculos, para mim, o Asimov ele quis mostrar como as pessoas podem fazer pequenas escolhas e como essas escolhas, por mínimas que sejam, elas podem fazer uma grande diferença lá na frente. Eu posso ajudar alguém hoje e lá na frente eu vou ser recompensado ou não. Eu posso não ajudar essa pessoa e lá na frente eu colho as consequências.
Asimov é uma pessoa sensacional, esse senhorzinho de barba, que assim, só por fazer mesmo, né? Aqui embaixo parece que faltava um pouquinho da barba ali. Me falaram que esse livro é hard ficção científica, uma ficção científica um pouco mais pesada, para quem já está acostumado com o gênero. É o meu primeiro livro desse estilo e eu confesso que não foi fácil pra mim, mas eu acabei curtindo muito a leitura e eu acabei descobrindo um novo gênero que realmente eu me identifico com eles. Eu consegui me identificar com os personagens. Eu sou de humanas, né? Eu sou de humanas, eu gosto de ler e escrever, e, enfim, eu sou jornalista. Tem muita coisa aqui que fala de números, de cálculos, e ele coloca um pouco dessas nuances aqui dentro do livro, e isso acaba, não que isso prejudica de maneira alguma, mas foi um pouquinho difícil ali pra minha cabeça assimilar algumas coisas, senhor. São as atitudes do ser humano colocadas à prova mesmo, à prova do tempo, quanto o tempo pode modificar as coisas nas nossas vidas. Foi isso que eu tirei com a experiência desse livro, sabe? O quanto que é algo que eu fiz hoje reflete no meu amanhã, ou que eu posterguei hoje vai refletir no meu amanhã, que vai me prejudicar. É legal como eles tratam aqui as coisas. Eles não falam, por exemplo, ai meu Deus. Eles falam, ai meu tempo, pelo tempo, não sei o que tempo. Tudo é tempo pra eles. O mundo gira, o planeta, o sistema, a eternidade, tudo gira ao redor do tempo. O tempo é o que mais importa aqui nessa história. E acho que o tempo é o que mais importa pra gente hoje, né? Com certeza eu vou ler mais livros do gênero agora. Eu acho que eu me rendi, Asimov fez com que o fim da eternidade fosse o começo de uma eternidade de livros pra mim. Gente, Becker Diego 2015. Não esqueça de dar o seu like glorioso aqui, porque é sempre muito importante. E também de comentar se você já leu O Fim da Eternidade, se quer ler, se vai ler, enfim. Conta aqui pra mim e também me dá mais sugestões de livro de ficção científica, porque eu tenho alguma coisa aqui da editora Aleph na minha estante, mas eu não sei por onde começar. Talvez eu vá pro 2001, que é uma das minhas metas de leitura, ou vou para um livro aí do Philip K. Dick. Eu ainda não sei o que eu vou ler de ficção científica nos próximos dias, mas se você quer dar uma sugestão, comenta aqui embaixo. E claro, se inscreve, querido, se inscreve, porque a sua inscrição é sempre importante aqui pro Estante do Visconde. Vamos fazer amizade, vamos, né? Alô, alô. E é isso, um beijo, eu amo vocês, tchau!